Olá, pessoal. Estamos iniciando nosso ano de 2021, a nossa disciplina História. Sou a professora Kátia de Castro. Então, a gente vai continuar ao longo desse ano de 2021 a nossa disciplina História. Então, todos bem-vindos, bons estudos esse ano, ao longo desse ano de 2021. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a história, a importância da história, e vamos falar também um pouquinho dessa periodização da história, como que ela acontece, tá? Nesse iniciozinho desse ano, na nossa disciplina. Bom, a origem, a história, enquanto ciência e campo de estudo do ser humano, ela vai estar surgindo na Grécia Antiga, e Heródoto é considerado seu pai, pai da história, o Heródoto. Esse título, a Heródoto, deu-se pelo fato de que ele vai ser o primeiro, então, a identificar a história aí como um campo de pesquisa, de estudo. Heródoto também, ele é conhecido por ter sistematizado parte da história aí dos gregos, dos egípcios, em uma coleção de livros que ficou conhecida, então, como Histórias. Então, é o pai da história, Heródoto, tá? E uma das maiores contribuições de Heródoto foi seu relato a respeito do conflito que aconteceu entre os gregos e os persas, está conhecido como as guerras médicas, esses conflitos na época. E outro grego também, que vai estar elaborando aí um importante registro histórico, foi o Tucídides. Eu gosto da parte em que ele escreve o discurso de Péricles. Vocês encontram no meu podcast. Tá? Então, quem não gosta de estar lendo o discurso, ele é demorado, longo. Os gregos tinham uma facilidade muito grande nessa oratória, nessa escrita, nessa gramática, então o discurso ele é longo, então vocês podem estar ouvindo também podcast, tá? O discurso de Péricles. Então, outro grego, então, que vai estar aí elaborando aí os registros históricos é o Tucídides. Este foi um dos primeiros, então, a utilizar um método para reconstituir e analisar os acontecimentos passados. O trabalho de Tucídides deu-se na reconstituição e análise da Guerra do Peloponeso. Na época, é uma guerra travada nas cidades gregas, Atenas e Espartas, para cidades-estados muito fortes, muito importantes na Grécia. Então, Atenas e Espartas. Essa Guerra do Peloponeso ela vai durar, em média, aí, 27 anos de guerra. Então, um bom trabalho aí para o Tucídides, que vai estar, então, reconstituindo e analisando aí essa guerra do Peloponeso entre Atenas e Espartas. História é muito interessante, gente. É sempre bom. Bom, a história é dividida primeiro em pré-história. O que seria isso? Ó? É o período em que os historiadores acompanham todo o processo de evolução do ser humano. A pré-história estuda toda a ação da humanidade que antecede a invenção da escrita, algo que acontece por volta de 3.500 a.C., e durante a pré-história analisa-se o desenvolvimento do ser humano, o processo de sofisticação de seu estilo de vida e os impactos resultantes disso. Nas imagens que nós temos aqui, a pintura rupestre também é um dos registros, para a gente estar sabendo, então, aí as imagens aí, feitas em cavernas, dos registros aí, algum dos registros históricos aí da pré-história, que são as pinturas rupestres. Bom, também a história depois da pré-história, já vem a Idade Antiga, aí é onde entra também aí a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Espartas, tá? Então, a Idade Antiga, usado como ponto de partida o desenvolvimento da escrita, é realizada pelos sumérios, aí a escrita cuneiforme, como foi conhecida, a escrita dos sumérios. Os historiadores analisam as diferentes civilizações que se desenvolveram ao longo desse período, sendo assim, dentro do estudo da antiguidade, inclui-se povos como os egípcios, os gregos, os persas, os hebreus, os povos mesopotâmicos, tá, na Mesopotâmia. Então, ali no Oriente Médio, então, o surgimento das civilizações vai se dar ali na Mesopotâmia, Oriente Médio, hoje onde seria o Irã, Iraque, tá? Ali no Crescente Fértil, fazia o formato de uma meia-lua, aí nos rios Chile. Então, onde a civilização ela vai estar surgindo na época? É próximo a esses grandes rios, Tigre, Eufrates, Rio Nilo, aí o surgimento da civilização, e os povos mesopotâmicos.
Bom, um marco que estimulou o fim da Idade Antiga para os historiadores foi a queda do Império Romano do Ocidente. Vai estar acontecendo aí 476 depois de Cristo, quando os Hérulos invadiram Roma e destituíram Rômulo Augusto do trono. Então, 476 depois de Cristo. Aí vai estar aí fim de uma época, Idade Antiga, Antiguidade, e depois da Idade Antiga, Antiguidade, aí já é o surgimento de uma outra época, Idade Média. Então, quando que começa a Idade Média? Em 476 depois de Cristo. Ou seja, o estudo da Idade Média acompanha os acontecimentos históricos que se passaram entre 476 depois de Cristo e 1453. O marco que determina seu fim foi a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, para os otomanos. A gente vai estar estudando isso ao longo do ano, tá? Nesse ano de 2021. Bom, o estudo da Idade Média geralmente é associado com os acontecimentos que se passaram na Europa, com o desenvolvimento do feudalismo, as cruzadas, a peste negra. Bom, essa situação, no entanto, tem sido alterada recentemente, uma vez que vem ocorrendo um desgaste da história de outros povos, como os árabes, os povos pré-colombianos. Então, esse é o período da Idade Média, só que a gente conhece ele mais é a época das cruzadas, a cavalaria, ali os castelos, a peste negra, que vai estar assolando a Europa nessa época. Então, esse é o período da Idade Média. A hora que começam as navegações, ao longo do século XV, XVI, aí já é outro período histórico. Então, você pega ali o final da Idade Média, tem um ressurgimento do comércio, aí começam as navegações. Então, esse período da Idade Média, o período do medievo, aí de 476 depois de Cristo até 1453. Então, esse é o período da Idade Média. E da Idade Moderna, quando começam as navegações, aí o renascimento das artes, da cultura, da literatura. Então, é a época de florescimento cultural muito grande. Então, Idade Moderna. A Idade Moderna acompanha os acontecimentos, então, que vão estar se passando entre 1453 e até 1789. Por que até 1789? Em 1789 é a Revolução Francesa, aí já é a idade contemporânea para frente, é um marco, uma revolução. É quando a burguesia ela consegue tomar ali o poder da monarquia, ali do rei, e começa uma nova etapa, tá, da burguesia. Então, a idade contemporânea, que vai até os nossos dias atuais. Então, a idade moderna, aí ao longo do século XV, XVI, época das navegações, do Renascimento das artes, e vai até 1789, tá? Idade moderna. Acompanha os acontecimentos que se passaram em 1453 e 1789. O marco que inicia o período foi a queda de Constantinopla, e o marco que determina o seu fim vai ser a queda da Bastilha, tá? Que vai estar acontecendo na França, em 1789. Esse período é considerado como um período de transição do modo de produção feudal para o capitalismo. E alguns aí dos enfoques desse período são o Renascimento, é o Iluminismo, né, o século XVIII, o Iluminismo, luz, razão, ciência, o século da razão, da ciência, das monarquias absolutistas, a colonização da América pelas nações europeias. Então, é uma época, uma etapa muito importante, tá? De muito florescimento cultural, tá? Tanto nas artes, literatura, no campo de direito. Então, são muitas mudanças que vai estar acontecendo nessa época da Idade Moderna, da época das navegações até a queda da Bastilha, ou Revolução Francesa de 1789. E depois, então, Idade Contemporânea, até os nossos dias atuais. Esse período acompanha todos os acontecimentos que se deram após a queda da Bastilha, então, na França, em 1789, quando a burguesia realmente toma o poder, vai estar destituindo aí o poder da monarquia na época, a Idade Contemporânea, então, começa em 1789 e vai até os nossos dias atuais. E é nesse período que nós estamos inseridos. E o estudo da Idade Contemporânea incorpora análise crítica de eventos como a Revolução Industrial, né, do século XVIII, aqui, burguesia, uma nova classe que vai estar surgindo, aqui o proletariado, depois Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então, ao longo aí do século XX até os dias atuais, a Idade Contemporânea.
Então, começa em 1789 e vai até os dias atuais. Depois, aí, a importância, o porquê de estar estudando história, sua importância. A disciplina de história é uma das mais importantes no processo de formação de uma pessoa. Primeiramente, porque estudar história ajuda bastante no desenvolvimento do nosso pensamento crítico, né? A reflexão, pensamento crítico de cada indivíduo, além de permitir compreender melhor a sua realidade, pois estudar o passado ajuda a entender o acontecimento do presente, o que está acontecendo no presente, as mudanças sociais, culturais, econômicas, você tem uma compreensão melhor do seu presente, do seu momento. Bom, e agora dicas para estar estudando história, então, ao longo desse ano, que está começando aí, de 2021, nossos estudos, nossa disciplina História. Bom, pensando na importância dessa disciplina, então, tanto para o nosso desenvolvimento como cidadãos, quanto para a melhoria do desempenho escolar, vamos dar aqui, então, alguma dica que pode estar ajudando você. Então, algumas dicas para que você possa estudar da forma mais eficaz, não só histórias, mas também as outras disciplinas. Primeiro, é ler com muita atenção, tá? Assistir às videoaulas. E atualmente nós temos o quê? A internet. Tá? Atualmente a internet é uma ótima ferramenta para os estudos, uma vez que ela nos permite ter acesso a informações que muitas vezes são possíveis de serem vistas de maneiras que muitas vezes não são possíveis de serem vistas de maneira aprofundada numa sala de aula normal. Uma das formas de revisar e ampliar o nosso conhecimento em história é assistindo às videoaulas, e muitas delas são disponibilizadas aí gratuitamente. Então, vários links de pesquisas, videoaulas que podem estar assistindo, tá? De acordo com os temas que a gente for estudando aí ao longo do ano, nesse ano de 2021. Bom, e uma das ferramentas também que pode estar ajudando muito nesse processo, nesse estudo, tá? Ao longo desse ano, é fazer resumos. Sempre faça resumos, tá? Estudar história não deve resumir-se à leitura dos textos e livros que você tem, principalmente porque para muitos só a leitura não é suficiente para garantir esse aprendizado. Para isso são necessárias ações mais práticas, e uma das formas que funcionam é a realização de resumos, anotações, fazer um resumo do tema abordado. Se você está estudando a Idade Média, a Revolução Industrial, ou a Revolução Francesa, ou a independência dos Estados Unidos, 1776, faça anotações, os resumos, tá? Que vai ajudar a estar compreendendo também, e até mesmo para se localizar melhor. Bom, então, para isso, são necessárias essas ações mais práticas. Uma das formas que funciona é a realização de resumos. A forma como os resumos serão feitos fica a critério de cada um. Os conteúdos podem ser resumidos em um arquivo de texto no computador, por exemplo, ou fazer esse resumo manualmente, em uma ficha ou em um caderno, de preferência no caderno. Faça aí no seu caderno de história, suas anotações, o resumo do tema abordado durante as aulas. Bom, o resumo pode ser feito em forma de texto extenso, em tópicos, ou até mesmo em organograma, mapas mentais, tá? O importante é colocar esse aprendizado aí no papel, fazer esse registro. Ainda mais em história, tá fazendo esses registros, esses acontecimentos. E assistir a filmes. Ajuda bastante. Bom, todo professor de história sabe que os filmes são bons recursos didáticos para introduzir ou ilustrar um assunto. Você deve saber que o filme não substitui outras formas de estudar a disciplina, não vai substituir o livro, as anotações, tá? Não substitui. Aqui, logo, se você assiste a um filme histórico, você deve fazer a leitura do conteúdo e assistir às aulas. O filme é, portanto, apenas uma porta de entrada, é um complemento, algo que pode chamar a sua atenção e despertar o seu interesse. Ele te introduz ao contexto e aos personagens do assunto que você estiver estudando. É importante lembrar ainda que filmes históricos não são sinônimos de precisão nos acontecimentos. Portanto, nem tudo que é retratado corresponde àquilo que é dito pelos historiadores. Então, não tem como você também aqui descartar os livros, as suas anotações e as aulas. O filme é apenas um recurso a mais, uma forma de estar ilustrando um determinado tema.
Os livros ainda são fundamentais. Bom, estudar história, então, não é memorizar datas e acontecimentos, mas compreender de fato como se deu a formação da nossa sociedade, passando pelos conflitos e problemas que antecederam o desenvolvimento da nossa realidade e como eles ainda nos afetam. É compreender, por meio do passado, o impacto de circunstâncias marcantes, como a guerra, uma crise econômica. Devemos estudar para entendermos os problemas crônicos que existem em nosso país e em outras partes do mundo, como racismo, o clientelismo, a violência, a desigualdade social, é o desenvolvimento da nossa capacidade crítica e de interpretação da realidade, fornecido pela história, que nos permite enxergar esses problemas e entender um pouquinho de suas origens. Então, daí é importante estar estudando história e também resolver exercícios, que também faz parte desse processo de aprendizado. Bom, o aprendizado de qualquer disciplina, inclusive a história, passa obrigatoriamente pela realização de exercícios, porque são eles que medirão como está seu conhecimento no assunto que você está estudando. Os exercícios devem ter diferentes abordagens, portanto, é importante fazer os exercícios discursivos, uma vez que neles será avaliada a sua capacidade de articular ideias e também os exercícios de múltipla escolha, que testarão a sua capacidade lógica e a rapidez nas respostas dos exercícios. Então, resolver exercícios faz parte desse aprendizado. E podem estar ouvindo também podcast. Aqui, este é o meu, se vocês vão achar em estudos temáticos. Então, são vários temas de histórias que a gente vai estar abordando ao longo desse ano de 2021. Bom, no mais, quero desejar bons estudos ao longo desse ano de 2021. Não deixem de estudar, anotar, resolver as questões, pesquisar, que é fundamental. O tema que for abordado durante as aulas, vocês vão estar aprofundando, fazendo as suas pesquisas e fazendo as anotações. E no mais, então, sejam todos bem-vindos. Um excelente ano para todo mundo. E no mais, obrigada. Então, até a próxima.